Good evening, everybody! Good morning, good afternoon. Não importa o horário que você esteja assistindo esta aula, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Por Dentro da Fluência, edição especial de aquecimento para Masterclass, a nova era do inglês fluente. Se você está vendo esse vídeo antes do dia 1º de dezembro e ainda não sabe o que é a Masterclass, a nova era do inglês fluente, deixa eu te explicar. A Masterclass, a nova era do inglês fluente, é um evento 100% online e 100% gratuito, onde eu vou te ensinar o passo a passo para você falar inglês fluente de forma simples e definitiva, mesmo começando do zero. Esse evento vai acontecer agora no dia 1º de dezembro de 2022, às 20 horas. Por isso, se você está aqui vendo esse vídeo antes do dia 1º de dezembro e você quer falar inglês fluente de forma simples e definitiva, mesmo começando do zero, corre lá e se inscreve agora e garanta a sua vaga. O link tá na minha bio lá no Instagram, no @teachercarlamoraes e aqui na descrição deste vídeo. Lembrando vocês que então eu sou a Teacher Carla Moraes e no episódio de hoje nós vamos falar sobre as diferenças entre o American English e o British English. Ah, meu Deus do céu! Que coisa boa, né? Eu acho que... Vamos lá. Então, vocês sabem, né? Que todos os idiomas, eles têm lá as suas diferenças, né? Tanto português, como português de Portugal, português da Angola, português de Moçambique, português de Cabo Verde, português do Brasil, tudo isso é diferente, né? Em cada lugar que um idioma é falado, ele leva em conta ali, ele leva em conta as características daquele país e tudo mais, a cultura daquele país, e acaba se dando aí vários tipos de diferença. E eu vou contar para vocês aqui, então, um pouquinho da história do inglês e como é que a diferença entre o inglês britânico e o inglês americano aconteceu, como é que ela nasceu, né? O inglês é um dos idiomas mais falados do mundo e ele é o idioma oficial, né, de 59 países. Ele surgiu na Grã-Bretanha, né, mas a maioria dos seus falantes nativos estão nos Estados Unidos, a maioria está nos Estados Unidos hoje em dia. Além disso, né, a principal... inglês hoje em dia é a principal língua da comunicação global e a mais popular entre os aprendizes de idiomas, ou seja, de você que está aqui querendo aprender inglês comigo. Para vocês que não sabem, lá o Reino Unido é formado por 4 países, né? A Inglaterra, a Escócia, o País de Gales e a Irlanda, né? Como em qualquer língua, então, o inglês tem as suas variações. E as mais conhecidas são o inglês britânico e o inglês americano. Existe também, né, o inglês que é falado aí nessas outras regiões aí da Grã-Bretanha, né, do Reino Unido, né, o inglês irlandês, o inglês escocês, o inglês do País de Gales, né, e também existem os outros tipos de inglês que são falados em outros lugares, né, do tipo inglês australiano, inglês canadense e tudo mais. E fora isso, ainda tem o inglês que é falado por falantes não nativos, ou seja, nós portugueses, nós brasileiros falamos inglês e não falamos nenhum desses tipos de inglês aí, né? A gente fala um inglês abrasileirado, né? E os outros falantes do inglês falam inglês puxando lá pro seu sotaque, pro seu idioma, né? E aí, gente, então, muitas vezes a gente acha que tá falando um idioma, né? Tá escutando um idioma e ele é tão diferente um do outro, né? Por exemplo, quando a gente escuta um português falando, né? Um português de Portugal falando português, você fala assim, minha Nossa Senhora, parece outro idioma, não é? Então, apesar de ser a mesma língua, eles parecem idiomas diferentes. Isso acontece com o inglês também, quando a gente escuta as variantes aí, né? Do inglês. Mas por que será que existe essas diferenças, né? Aí, para começo de história? Vocês sabem como é que isso aconteceu? Como é que isso se deu, né? Então, antes da gente passar aí, né, para ver quais são efetivamente as diferenças, né, que existem entre o inglês americano e o inglês britânico, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, alguns pontos da história, né, que levaram a algumas dessas diferenças, tá bom? É o seguinte, os britânicos, eles introduziram a língua inglesa nas Américas, né, quando eles chegaram lá pelo mar, né, pelo oceano, nos séculos 16 e 17. Na época, a ortografia ainda não tinha sido padronizada e foi preciso, então, que a língua escrita dos primeiros dicionários para estabelecer o surgimento de algumas palavras. No Reino Unido, o dicionário foi compilado por estudiosos lá de Londres. Lá nos Estados Unidos, ou aqui nos Estados Unidos, né? Vou falar lá em Londres, lá no Reino Unido, né? Aqui nos Estados Unidos, o dicionarista foi o Noah Webster,
que mudou a ortografia de algumas palavras para fazer aí a versão americana um pouco diferente da britânica. E aí a gente começa com a primeira né, diferença, a diferença ortográfica. Então tem diferença de ortografia? Tem sim, né? Ele fez isso para mostrar uma certa independência cultural dos Estados Unidos com relação ao colonizador, né, na Inglaterra, tá? Então, tem diferença de ortografia de inglês americano para inglês britânico? Tem. Já as diferenças da fala, né, do inglês britânico e do inglês americano aconteceram depois que os primeiros colonos chegaram lá, ou aqui, né, na América. Essas pessoas, elas falavam de forma com que o som do R fosse pronunciado, né? Essas pessoas que vieram aqui para a América, né, eles começaram a pronunciar mais o R. Enquanto que lá no Reino Unido, as classes superiores, né, elas buscavam diferenciar a sua forma de falar das massas comuns aí, da plebe toda, né? E, portanto, eles suavizaram o R, né? Então, como a elite ditava sempre a moda, né? E sempre ditou a moda, as outras pessoas começaram a copiar esse jeito de falar, né? Esse sotaque aí, com esse R suavizado, que acabou se tornando a forma mais comum de se falar na Inglaterra. Ou seja, tem diferença de pronúncia entre inglês americano e inglês britânico? Tem, lógico que tem, né? Além disso, o contato, né, com países vizinhos resultou em diferentes formas de expressar a mesma ideia ou uma ideia parecida, por conta das fronteiras, né? Como as fronteiras são diferentes, né? Por exemplo, os Estados Unidos faz fronteira com o México e com o Canadá. Lá a Grã-Bretanha, né, o Reino Unido, eles fazem fronteira uns com os outros ali, aqueles 4 países que formam o Reino Unido, mas eles têm comunicação ali direta com os países europeus, né? Então eles sofreram bastante influência da França e eles importaram várias palavras, né, para o inglês da língua francesa. Então, muitos vocábulos da língua inglesa vieram do francês e os americanos emprestaram mais vocábulos do espanhol, né, por conta das fronteiras ali com o México. Então, tem diferença de vocabulário? Tem, por conta das fronteiras que cada país aí tem, né? Então, dá diferença de vocabulário? Dá, porque eles emprestam palavras diferentes daqueles idiomas. Tudo bem? Tranquilo? Então, fora esses 3 tipos de diferença, né? A ortográfica, a de pronúncia e a de vocabulário, a gente também tem diferenças de uso gramatical que foi acontecendo aí durante a evolução da língua, né? Porque a gente sabe que o idioma é uma coisa viva, né? Ele está mudando o tempo todo. Então, o que acontece aqui com o português no Brasil não é a mesma coisa que acontece lá com o português de Portugal. Então, é a mesma coisa com o inglês, né? Acontecem coisas, a gente usa tempos verbais diferentes e aqui e lá em Portugal, e os americanos e os britânicos também têm lá suas preferências, né? Coisas diferentes para expressar a mesma coisa, né? Então, agora que vocês já sabem, né, um pouquinho de de por que surgiram essas diferenças, né? Você já tem aí uma noção de por que essas diferenças, quais foram os motivos que levaram a chegar dessas diferenças entre o inglês britânico e o inglês americano. Eu vou contar para vocês a minha pequena e triste história com esses 2 tipos de inglês, né? Gente do céu. Bom, é o seguinte, se você já me conhece, já você tá aqui há algum tempo, né? Você já deve ter me ouvido dizer que eu aprendi inglês sozinha e, óbvio, né? Tirando letra de música e tudo mais, numa época que a internet não existia, tarará, tarará. É o seguinte, gente, aqui no Brasil a gente recebe uma influência direta do inglês americano, porque tudo que chega para nós aqui vem dos Estados Unidos. Os filmes de Hollywood, as músicas vêm lá dos cantores americanos, as séries hoje em dia também muito mais populares as séries americanas, né, do que as britânicas. E aí o que acontece? Como eu aprendi inglês de música, né, aprendi sozinho inglês de música, o que aconteceu foi, eu sempre tive contato só com inglês americano. Então, inglês americano para mim, o americano falou, entendi, beleza, já era, né? Então, tranquilo. E aí, quando eu cheguei na faculdade, eu já era fluente em inglês, inglês americano, que é o tipo de inglês que eu ensino hoje, né? Dá pra perceber, né? Aqui desse lado, aqui, opa, aqui, meu Deus, é mais fácil fazer assim, né? Então, porque eu aprendi inglês americano, e pra mim é muito mais fácil realmente entender inglês americano. Por quê? Cheguei lá na faculdade, né? Eu fui fazer letras lá na UEL, vocês também já devem saber disso. E aí o que aconteceu? No meu primeiro ano eu não tive dificuldade nenhuma, porque o material era todo americano, né? A gente usava um livro que tinha que era americano, e todos os conversations e os listenings lá dos meus exercícios, era tudo em inglês americano, e tranquilo, né?
Não tinha nenhum tipo de problema, tava tranquilinho, eu entendia e beleza, minha nota era 9,9, era 10, inglês era uma maravilha, tudo tranquilinho, né? Segundo ano, alguém, sabe-se lá por quê, resolveu, da cabeça da criatura, né? Resolveu trocar o material para um material da Cambridge, né? E aí, daí em diante, a gente faria só as nossas aulas de inglês com esse novo material da Cambridge durante o segundo, terceiro e o quarto ano de letras. Olha, gente, vou contar para vocês como que foi a minha saga com esse inglês britânico. Então, beleza, trocou o livro, né? Então, na primeira aula, a professora levou a gente lá pro laboratório de línguas pra gente saber, né? Pra gente escutar esse novo material, pra gente ter contato ali pela primeira vez com esse material maravilhoso, né? Da Cambridge que eles tinham preparado, trazido pra nós, né? Todo importado, né? Beleza. Fomos lá para o laboratório de línguas, fomos para as nossas cabines, colocamos lá os nossos fones e eu não entendia nada. E aquilo foi me dando um desespero. Falei, minha Nossa Senhora, como assim? Mas eu entendo inglês, por que eu não tô entendendo isso aqui, gente? Eu achava que não tinha diferença nenhuma, gente. Eu nunca tinha ouvido inglês britânico na vida, né? Aí eu falei, minha Nossa Senhora, que é isso? Eu nunca escutei um negócio desse, não. Eu não entendia nada. Nada, zero, nada, nada, nada. Eu falei, gente do céu, tô ferrada, tô carcada, tô no corgo, tô a pé na roça, né? Falei, minha mãe do céu. E aí a professora, no final da aula, ela deu uns exercícios que eu não consegui fazer de listening naquele dia, né? Não consegui fazer nada. Eu fiquei assim, meu pai. E aí ela falou no final da aula, quando ia ser as nossas provas de listening pelo próximo semestre. E aí, tipo, eu devia ter mais ou menos um mês para a primeira prova de listening, gente. Minha mãe do céu. Você não tem noção. Falei, gente, o que eu vou fazer agora para entender esse negócio, Jesus amado, que eu não entendi nada. Como que me dá outro tipo de inglês na vida que eu não sabia nem que tinha? Meu Deus, não entendi nada. Aí eu fiz o que eu fiz antes com o inglês americano. Falei, vou ter que escutar esse negócio até eu entender. E aí eu ia todo santo dia naquele laboratório de línguas escutar aquele material. Todo dia. Ou ia antes da aula, ou ia depois da minha aula. Eu escutava, até que aquilo começou a fazer mais sentido para mim. Porque é o que eu sempre digo para os meus alunos, gente, quanto mais você escuta, mais você tem contato com o idioma, mais aquilo vai ficando claro para você, né? Uma hora entra, né? Se você tá ali com o propósito de estudar e realmente, né, prestando atenção, e que você vai entender. Aí eu comecei a entender um pouco melhor, né, aquele tal daquele inglês britânico, né? Pensei, não vou morrer, mas minha nota caiu, né? Óbvio, porque eu não conseguia entender tudo, eu não consegui tirar 10. Eu não lembro quanto é que foi minha nota não, mas assim, 10, 9, igual eu tirava antes, não foi, tenho certeza absoluta. Depois eu devo ter recuperado, não lembro, porque assim, eu sempre fechei com notas muito boas em inglês. E falei, bom, né? Finalmente consegui entender alguma coisa, porque foi difícil, viu? Não foi fácil, não. E assim, geralmente, as pessoas que escutam só um tipo de inglês, elas têm esse choque mesmo, quando elas escutam uma variante, né, diferente, uma variação, né, de inglês, tipo, eu sempre escutei inglês britânico, aí escuto inglês americano, tem um choque. Quando você escuta inglês australiano pela primeira vez, é um choque. É um choque mesmo. E é por isso que você tem que sempre tentar escutar vários tipos de inglês, porque senão você pode ter um choque anafilático até, né? Pelo amor de Deus, eu não quero ninguém morrendo aqui por causa de choque com o inglês. Mas acontece mesmo. Inclusive, uma ex-aluna minha, ela foi fazer uma viagem, acho que era para Turquia, e ela fez uma escala em Londres. Ela falou que ela ficou desesperada no começo. Falou assim, teacher do céu, a hora que eu desembarquei em Londres, parecia que eu estava num outro planeta. Eu não entendia nada do que eles estavam falando. Depois de um tempo a gente começa a acostumar, né? Mas na hora ali que eu desembarquei, parecia que eu era um ET. Tava em outro planeta mesmo. Então, assim, é essa sensação que a gente tem. Foi essa sensação que eu tive naquela primeira aula de listening lá no laboratório, sem entender bolhufas, né, do que estava sendo falado ali, porque Jesus amado, eu pastei, hein? Pastei bonita ali, porque, nossa senhora, minha mãe do céu, só chamando a mãe mesmo, né, nessas horas, porque nessas horas o filho chora e a mãe não vê, né? Coitado de mim. Então, gente,
essa foi a minha pequena história aí com inglês americano e inglês britânico, né? Realmente foi chocante. Mas aí depois, né, que eu comecei a dar aula de inglês, eu percebi que eu não podia ficar desse jeito, né? Falei, eu não posso ficar com uma defasagem de inglês. E aí eu comecei a ouvir muito mais programas, né, britânicos, ouvir entrevistas de atores britânicos e celebridades britânicas e tudo, né, que tinha de inglês britânico eu comecei a escutar, porque eu precisava afiar meus ouvidos, né? Hoje em dia já tá bem melhor, eu já consigo entender muito mais, é muito mais natural ouvir o inglês britânico do que era naquela época para mim, porque hoje em dia a gente também tem muito mais acesso, né, com relação as variações de inglês que existem por aí, porque a gente tem internet, a gente pode buscar lá a qualquer momento e você acha inglês britânico, inglês australiano, ou até outros tipos de inglês, né? Tipo indiano falando inglês, francês falando inglês, brasileiro falando inglês. Então é muito mais fácil de você conseguir praticar aí o seu listening para você não ficar perdidão, né? Nem perdidona do jeito que eu fiquei. Minha mãe do céu, porque olha, não foi fácil não, viu, meus queridos? Porque o calo apertou ali para tudo quanto é lugar, né? Mas eu quero dizer uma coisa muito importante para vocês. Não se esqueçam da nossa Masterclass, a nova era do inglês fluente, tá? Se você quer falar inglês fluente de forma simples e definitiva e ainda não se inscreveu na Masterclass, a nova era do inglês fluente, você tá moscando. Se você tá vendo esse vídeo aqui antes do dia 1º de dezembro, então corre lá que ainda dá tempo. Porque para você que ainda não entendeu o que é esse evento, eu vou te explicar. Presta atenção. A Masterclass, a nova era do inglês fluente, é um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou te ensinar o passo a passo, com todos os segredos para você falar inglês fluente de forma simples e definitiva mesmo, começando do zero. Esse evento vai acontecer agora, no dia 1º de dezembro de 2022, às 20 horas. Então, para de perder o teu tempo, corre lá e se inscreva agora e garanta já a sua vaga. O link tá na minha bio lá no Instagram, no @teachercarlamoraes e também tá aqui na descrição desse vídeo. Então, clica aí e se inscreva agora. Beleza. Então, agora eu vou mostrar para vocês algumas diferenças entre o inglês britânico e o inglês americano, que são essas diferenças que eu já falei para vocês. Diferenças de ortografia, diferenças gramaticais, de vocabulário e de pronúncia, tá? Eu vou começar aqui com as diferenças de ortografia, tá? Eu fiz aqui uma tabelinha, né? E aí tem aqui a palavra em português, né? As terminações aqui primeiro. Terminações SE e CE. Então, em português tem aqui as palavras, né? O que são as palavras em português. E aqui a gente tem inglês americano, defense com SE, e defense com CE, inglês britânico. License com SE, inglês americano, e license com CE, inglês britânico. E assim sucessivamente, né? Practice com SE e practice com CE. Às vezes parece pouquinha coisa, assim, né? Dá até uma confundida, mas é isso mesmo, gente. A diferença, assim, não é muito gritante. Vocês vão ver que tem algumas coisas de vocabulário que são mais diferentes, mas a diferença de ortografia não é lá muito grande coisa, porque lembra que eu falei, né? Lá, quando o Noah Webster foi fazer o dicionário inglês americano, né? Ele deu uma modificadinha, assim, só para ficar um pouquinho diferente do inglês britânico, né? Então, acho que por isso que tem essas pequenas diferenças aqui na ortografia. Aqui, ó, a gente tem RE e ER, né? Então, a diferença entre center americano com ER e center americano com RE. Meter com ER e RE. Liter com ER inglês americano e liter com RE inglês britânico. Theater com ER inglês americano e theater inglês britânico RE. A terminação é diferente, tá? Culpa do Noah Webster. Aqui também, ó, a gente tem as sequências OR e OUR, né? Em inglês britânico a gente tem, é mais comum, né? Color, assim, OR, e aí em inglês britânico eles acrescentam um U, color. Na verdade, eu acho que o Webster tirou esse U aí, né? Já que ele não fazia diferença na pronúncia, né? Então ele tirou esse U aqui, né, do color pro inglês americano, né? Então fica color sem o U. E o favorite é a mesma coisa, e o neighbor é a mesma coisa. Eles tiram, aqui no inglês americano, eles tiraram esse U que tem ali no color, favorite e neighbor. Tudo bem? Aqui temos as terminações ED e T. Isso aqui é com relação a verbos, tá? Então, assim, em inglês americano, esses 3 verbos aqui, né? O sonhar, o aprender e o queimar, eles são verbos regulares. Então, a gente usa a terminação ED. Então, a gente fala dreamed, learned e burned.
Já em inglês britânico, os mesmos 3 verbos, eles são irregulares, né? Então, por isso a gente usa outra terminação, a de ter, né? Que a gente lê, então, dreamt, learned e burned. Então, tem essa diferença aí com esses verbos em inglês britânico, que eles são irregulares, e em inglês americano, eles são regulares, tá? Aqui, ó, a sequência de K e QE. Então, aqui a gente tem bank, check e checker, e em inglês britânico, bank, check e checker com QUE, né? Escrito um pouquinho diferente. As terminações YZ, IZE, ou YSE, ou ISE, também é a mesma coisa, né? Então, aqui a gente tem as terminações YZE e IZE, e aqui YSE e ISE. Então, analyze, analyze, criticize, criticize, recognize, recognize, recognize. Lembra que é sempre o mesmo som, porque a gente está falando aqui de ortografia, que é o jeito que a gente escreve as palavras, né? Isso aqui é spelling em inglês, como é que você faz o spelling das coisas. Aqui sequências, né, de LL e um L só. Então, em inglês americano, essas palavras aqui tem 2 L's, ó, enrollment, fulfill e skillful. E aqui, em inglês britânico, um só. Enrollment, fulfill e skillful, tá bom? As terminações aqui em G e GUE, mesma coisa. Em inglês americano é sempre menor, né? É sempre mais compacto. Então, analog, que termina em G, catalog, que termina em G, e dialogue, que termina em G. Em inglês britânico, todas elas terminam em G, U, E. E a pronúncia é igual. Analog, catalog, dialogue, tá? Mesma coisa. Aqui, mais algumas diferenças, né? Entre o inglês americano e o inglês britânico. Jewelry, pajamas, plow, program, mom, mustache, specialty, tire e whisky, né? Umas tem um I a mais, uma muda uma letrinha aqui, outra ali, né? Vocês estão vendo aqui, ó, jewelry, aqui tem um I a mais, pajamas muda o A por Y, plow é o mesmo som, mas troca o W por GH, program acrescenta aqui, mom com O, mom com U, mustache, aqui tem um U a mais, né? Que é o mesmo caso lá de color, specialty tem um I aqui a mais, que você não lê, specialty. Tire e tire, troca o I por Y. E whisky, aqui tem E e aqui não tem. Tudo bem? Tudo tranquilinho, né? Então, diferença de ortografia. Essas foram algumas diferenças de ortografia para vocês, tá? Ah, tem outro tipo de diferença? Sim, eu disse que eu ia falar para vocês de 4 tipos de diferença, né? A próxima diferença que eu vou mostrar para vocês é diferença gramatical, né? E dentre as diferenças gramaticais, vou falar para você primeiro da concordância verbal. Assim, nossa, tem isso em inglês também? Ai, credo que eu... tem isso também, gente, tá? Eu vou fazer o quê, né? Então, uma das diferenças entre a gramática americana e a gramática britânica está relacionada, então, com a concordância verbal das frases. Na gramática lá dos britânicos, por exemplo, quando a gente se refere a um grupo de pessoas, ou um grupo de coisas, né? A gente pode fazer a concordância no singular ou no plural. Já no inglês americano, né, dentro da gramática americana, se prefere fazer a concordância no singular. Então, vou mostrar para vocês aqui. Tenho meus 2 exemplos aqui, tá vendo? Ó, então aqui, ó. Aqui temos the band are playing e the band is playing. Tá vendo aqui, ó, inglês americano e inglês britânico. The band é um conjunto, né, uma banda. Então, é realmente um conjunto de pessoas. Então, em inglês britânico, eles podem usar are aqui, e tá certo, né? Por quê? Eu estou levando em conta o conjunto, né? A banda como um conjunto de pessoas. Are, então eles estão tocando, né? É como se eu dissesse, a banda estão tocando, mas é desse jeito que eles fazem a concordância verbal lá, tá? Na Inglaterra. Nos Estados Unidos, se prefere a concordância no singular. The band is playing, considerando a palavra, a banda. A banda está tocando, né? A banda seria it, né? E it is. Então, por isso que nos Estados Unidos se prefere usar, então, the band is playing, tá? E não the band are playing. Ah, o que tá mais certo, o que tá errado? Não tem essa, gente. Na Inglaterra se diz assim. Pode se usar assim também? Pode. Na Inglaterra também pode, não tem problema. Só que nos Estados Unidos você só vai escutar desse jeito. Tranquilo? Tá, então beleza. Uma outra diferença que a gente percebe bastante é que
De um modo geral, os britânicos, eles gostam de usar um discurso mais formal, então eles usam palavras mais formais, do tipo shall, né? E os americanos preferem usar will e should, que são palavras um pouco mais informais na sua fala. Então, tem essa diferença de formalidade e informalidade também com relação à fala dos americanos e dos britânicos. Os americanos também tendem a usar o simple past para descrever alguma coisa que aconteceu recentemente, enquanto os britânicos preferem usar o present perfect. Vou mostrar para vocês aqui o que eu estou falando. Então, em inglês americano, você pode ouvir alguma coisa do tipo I already saw. Isso aqui é o simple past. I already saw this movie. Eu já vi esse filme. Tipo, recentemente, né? I already saw this movie. Mas em inglês britânico, a tendência é que você escute I've already seen. Isso aqui é o present perfect, né? Ó, o have aqui, né? E o seen, que é o particípio passado do verbo see. Então, esse aí é o present perfect. É muito mais comum você ouvir os britânicos usando I've already seen this movie do que I already saw this movie. E nos Estados Unidos é mais comum você ouvir I already saw this movie. Tudo bem? Para eventos que aconteceram recentemente. Uma outra diferença também se dá com relação ao uso de have e have got. Quando a gente vai falar de posse, né? Nos Estados Unidos, os americanos preferem usar have ou has. Na Inglaterra, eles preferem usar have got ou has got, né? Por exemplo, se a gente vai dizer aqui, ó, I have a house on the beach, do tipo, eu tenho uma casa na praia, I have a house on the beach. E os britânicos diriam, I have got a house on the beach, né? I've got a house on the beach. Então, em inglês americano, é mais comum a gente ouvir I have a house on the beach. E em inglês, I've got a house on the beach. É mais comum quando a gente está falando, assim, uma relação de posse. Em inglês, a gente usa I have. Ou se fosse she, né? She has a house on the beach. Em inglês britânico, seria she has got a house on the beach. Tudo bem? Então, essa é mais uma diferença aí entre o inglês britânico e o inglês americano. E aí, eu estava dizendo para vocês que também tem diferença de vocabulário, né? Óbvio. Existem, em inglês americano e inglês britânico, né? Às vezes, eles usam palavras diferentes, né? Para dizer a mesma coisa. É muito louco. Então, aqui vocês têm, ó, algumas diferenças, né? São palavras que são usadas de uma maneira diferente nos Estados Unidos e na Inglaterra, né? Lá no Reino Unido, talvez todo, né? Então, a gente tem aqui, ó, TV program, apartment. Nos Estados Unidos, eles falam apartment. Lá na Inglaterra, no inglês britânico, eles preferem dizer flat. Flat. Diaper, né? Em inglês americano é fralda e nappy em inglês britânico. Eles preferem usar movie em inglês americano e film em inglês britânico. Nos Estados Unidos, a gente vai ao movie theater, no cinema, e lá na Inglaterra a gente vai no cinema. Nos Estados Unidos, a gente tem um advogado que pode ser um attorney ou um lawyer. Lá na Inglaterra, ele é um barrister ou um solicitor. Também pode ser lawyer, tá? Nos Estados Unidos, a gente tem um closet. Lá na Inglaterra, eles têm wardrobe. Eles usam wardrobe. Feia essa palavra, mas é bonita, mas é feia. É bonita de falar wardrobe. Ou é bonita de falar, mas é feia de falar, de escutar, né? Uma coisa de louco. Pants, lá nos Estados Unidos, e trousers, na Inglaterra. Zipper, nos Estados Unidos, e zip, na Inglaterra. Jail, nos Estados Unidos, e prison, na Inglaterra. Airplane, nos Estados Unidos, e aeroplane, e na Inglaterra. Nos Estados Unidos, eles dizem gas ou gasoline. Na Inglaterra, eles dizem petrol. Nos Estados Unidos, parking lot. E na Inglaterra, car park. Na Inglaterra, pavement, né, que é para calçada. E nos Estados Unidos, sidewalk. Nos Estados Unidos, a gente tem o subway, né? Não é só a lanchonete, mas também é o metrô. E na Inglaterra, a gente tem o underground. E eu acabei descobrindo, fazendo essa pesquisa aqui, que na Inglaterra, se você fala subway, existe subway também na Inglaterra, mas só que não é o metrô. É uma passagem que é subterrânea, né? Que passa embaixo de uma via, por exemplo, embaixo de uma rua, embaixo de uma rodovia, para você não ser atropelado, né? Você passa naquele túnel, né? Que fica embaixo dessa via. Então, aquilo lá é um subway na Inglaterra. Mas o subway, né? Do metrô é o underground ou tube.
eles também chamam de tube, tá bom? Na Inglaterra, o pneu se escreve com Y, tire, e nos Estados Unidos só com I, né, tire. Nos Estados Unidos a gente tem um caminhão que é truck e van ou lorry. Eu escuto mais lorry, tá? E chips e crisps, né? E também tem a velha diferença do biscoito e da bolacha, né? Nos Estados Unidos a gente fala cookies, na Inglaterra eles falam biscuit, tá bom? Então essas são algumas diferenças de vocabulário, que são palavras diferentes nos dois países, né? E aí, minha gente, eu vou falar um pouquinho agora, então, para vocês da diferença de pronúncia. Nossa Senhora, que é muito bacana. É óbvio, né? Eu já falei um pouquinho para vocês por conta da distinção lá da classe superior, que começou a suavizar o R e tudo mais, né? E nos Estados Unidos eles começaram a forçar para que o R fosse falado, né? Então essa é a diferença mais gritante, né, que existe entre o inglês britânico e o inglês americano. No inglês britânico, o R, ele, no final das palavras, ele não é pronunciado. Aliás, o R de maneira nenhuma é muito pronunciado. Então, por exemplo, lá no car park, né, que eu falei para vocês que era o estacionamento, no inglês britânico, eles não vão pronunciar esses R, né, eles falam car park, né, é um car park. O R some, ele é bem suavizado, né. Então, esse car park, né? Esse R final aí, ele some, né? Então, por exemplo, em palavra como never, eles não falam never, falam never. Never. Ai, que bonito, parece que neva, né? Tá nevando por aqui, né? É assim mesmo, tá? Never. Então, todas as palavras que tem esse R aí, né? Muito carregado nos Estados Unidos, na Inglaterra ele é bem suavizado. Na Inglaterra eles só falam R mesmo, né? Em palavras do tipo run, né? Que está no começo da palavra, né? Então, assim, não tem como correr do negócio. Literalmente, não tem como correr, né? Run está no começo, então eles falam o R igual nos Estados Unidos. Run, run. Uma outra diferença é quando um T está entre o som de duas vogais, que é o caso de water aqui, né? Esse Tzinho aí vai ter um som de R para nós, né? Então, esse T entre o som de duas vogais, nos Estados Unidos, ele vai sempre fazer esse som de ra, ra, ra. Tipo na palavra later, né? Vira later. Later. A gente leria assim, né? Later. Então, esse T aqui, tá vendo? Ó, tá entre o som de duas vogais de novo, né? Ó, tem um A e um E aqui, né? O som do A, later, som de né? Então, aí a gente tem sempre nos Estados Unidos um sonzinho de R. Na verdade, assim, é um som de D, que é chamado de fast D, que é a língua só bate aqui no céu da boca, né? Later, water, né? E aí, lá na Inglaterra, isso não acontece. Eles falam o T, né? Então, por exemplo, em palavras do tipo water, eles falam water. Lembra que o R final não é falado, né? Mas o T é pronunciado. Water. 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 A glass of water. É bonito, né? Eu acho bonito hoje em dia, já me acostumei, tá? Lá eu tive meu pequeno trauma lá na faculdade, mas tudo bem, né? Já passou. Então, essa é uma das grandes diferenças também, né? Que nos Estados Unidos, eles vão fazer esse sonzinho de R, né? Pra nós, que é esse fast D, né? O flap T. E na Inglaterra, eles não fazem, eles falam o T mesmo, T, né? Water, water, water. Aliás, quero mostrar para vocês aqui um trechinho, né, de uma entrevista da Emily Blunt, né, a atriz famosa. O Jimmy aqui tá perguntando para Emily se a filha dela tem mais o sotaque dela, porque ela é britânica, ou se tem mais o sotaque do marido dela, né? Porque ele é americano. Aí eu vou mostrar para vocês aqui um pedacinho da entrevista e como ela falou, né? Como a filha dela falava e como ela fala hoje. Vamos ver. Is your kids getting your accent or are they getting your husband's accent? Well, Hazel had my accent for a really long time and would say things like water, which I was really proud of. And then the other day she goes, "Can I have some water?" And I went, "It's water." And she was like, "No, it's water." I was like, "No." Perceberam? Então, a filha dela então falava water, né? Water.
E aí, de repente, ela virou um water. Can I get some water? E aí a Emily disse... eu ainda corrigi. Falei, não, é water. Water. E ela falou, não, é water. Né? Crianças são assim mesmo, né? Gente do céu, coisa de louco. Tem diferença de pronúncia em inglês britânico e inglês americano? Tem. E tem mais uma que eu quero mostrar para vocês, que é a diferença de como a gente pronuncia o A, né? Por exemplo, eu fiz a anotação aqui para vocês, ó, dessas 3 palavrinhas aqui, ó. Path, bath e water, e class, né? Em inglês americano, a gente fala como se fosse um E, né? Então a gente fala path, bath, class, tá? E em inglês britânico, a gente fala como se fosse um A mesmo. Vou colocar aqui em cima para dar diferença, ó. Então, essas palavras ficariam assim: path, bath, class. Diferente, né? Então, tem essa diferença também entre o inglês britânico e o inglês americano, que o som do A em inglês britânico é mais para A e em inglês americano é mais para E, nessas palavras, né? Path, bath, class, e em inglês britânico, path, bath, class. Chique demais, né? Eu acho chique hoje em dia. Depois que o meu trauma passou, eu até consigo achar bonito, sabe? Assim, eu acho, tá? E uma outra coisa também, gente, é que às vezes o que acontece de um idioma para outro é que o americano e o britânico, eles mudam a sílaba tônica de algumas palavras, né? Ou, Então, assim, por exemplo, a tonacidade, né? Varia de britânicos para americanos. Por exemplo, weekend, né? Em inglês americano, vocês perceberam, né? Eu falo weekend, weekend. No inglês britânico eles falam weekend, com a tônica no and. Em inglês americano é no weekend e não weekend. Em inglês americano a gente diz aluminum para alumínio. E os britânicos dizem aluminium. Então, e tem várias outras coisas desse tipo, tá, gente? Então, assim, tipo, vase em inglês americano vira vase, glass vira glass, né? E assim vai, né? Falando da diferença do A ali, né? E essas coisas todas. Então, existem diferenças de pronúncia? Sim, existe. Existe diferença de vocabulário? Existe. Diferença ortográfica? Existe. Diferença de vocabulário? Existe. Existe todo esse tipo de diferença? Existe, gente. Ai, meu Deus, como é que eu vou saber? Estudando. Só estudando para você saber como que vai fazer essas diferenças, gente, né? O que é diferente aonde. E assim, de verdade, a gente não consegue saber tudo, né? De todas as variações, de todas as variantes que existem de inglês por aí. E às vezes, nem mesmo os próprios americanos, né? Eles conseguem saber de tudo que acontece nas outras partes que se falam inglês, né? Ou os britânicos também não sabem o que acontece nas outras variantes de inglês. Quando eu estava nos Estados Unidos, né? Tinha um grupo de pessoas e uma das senhoras que estava lá, ela tinha ido para a Austrália. E ela é americana, nativa, né? E chegou lá na Austrália, ela usou uma expressão que nos Estados Unidos é super corriqueira, super de boa, e lá na Austrália ou na Inglaterra, não lembro bem, né? Não me lembro, faz tempo essa história. E a pessoa ficou meio escandalizada, falou, tipo, meu Deus, a gente não usa isso aqui, a gente não fala isso, Jesus, que coisa feia, né? Então, tipo assim, era uma expressão, ela não falou o que era, gente, não dá pra contar pra vocês porque ela não contou o que era. Que assim, nos Estados Unidos eles usam como uma expressão corriqueira, e lá na Inglaterra ou na Austrália, que eu não lembro para onde ela foi, não era uma expressão muito socialmente aceita, né? Era meio tabu. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a gente não sabe o que acontece. Então, vou passar vergonha? De vez em quando vai, até os americanos passam. E assim, tem uma entrevista que eu gosto muito do Graham Norton Show, né? Que é um programa de TV britânico, em que ele entrevista, se vocês tiverem curiosidade depois, né, posso até deixar aqui na descrição para vocês verem, que ele entrevista a Lily Tomlin, que é americana, o Chris Hemsworth, que é o Thor, né, que é australiano,
E tem um outro cara que não fala nada lá, né? Mas ele se não me engano, diretor, alguma coisa assim, roteirista, alguma coisa. E tem um outro comediante lá que ele é irlandês, escocês, eu acho, escocês. E aí, eles estão conversando, né? E o Graham, ele é britânico. Então, assim, tem um escocês, um britânico, uma americana e um australiano. E enquanto o escocês está falando, né, as pessoas ficam meio assim, né, tipo, é difícil de entender o que ele fala. E aí o apresentador, que é britânico, pergunta para Lily Tomlin, que é americana, fala assim, você consegue entender o que ele fala? Ela falou assim, não muita coisa. Então, assim, veja, gente, se uma americana não consegue entender, às vezes, o que o escocês fala, e aí ele perguntou pro Chris Hemsworth, que é australiano, falou, e você, Chris? Ele falou assim, eu entendo algumas coisas, né? E eles morreram de dar risada, porque assim, todo mundo ali fala inglês. E mesmo eles todos falando inglês, eles têm também as suas dificuldades com as suas próprias variantes, né? De um inglês para outro. Então, é complicado às vezes? Mas nada que a prática não consiga realmente te levar a um nível de entendimento maior. A primeira vez que eu ouvi essa entrevista que eu tô contando para vocês, eu não entendia nada quase do que o escocês falava. Falava assim, minha mãe do céu, o que esse rapaz tá falando? E depois de tanto ouvir, eu comecei a entender ele bem melhor. Então, assim, realmente é uma questão de prática, tá? E assim, gente, eu não tô aqui dizendo para vocês que, assim, existe um inglês melhor, existe um inglês que é certo, ou existe um inglês que é errado, existe esse que é melhor, esse que é pior. Não estou aqui dizendo isso. O que existe são diferenças e todos os idiomas, eles têm essas diferenças, né? Em todos os idiomas que são falados no mundo, não só em inglês, né? Existe diferença de um lugar que fala esse idioma para um outro lugar que fala esse mesmo idioma, justamente por conta da história, das fronteiras, da cultura dos lugares que falam esses idiomas. Então, o que a gente precisa fazer é só se certificar de que a gente consiga ter acesso, né? Ter contato com o maior número de variações possíveis de inglês, para que a gente não fique perdido como eu fiquei lá no meu começo lá da minha história com o inglês britânico, porque quanto mais você conseguir ouvir de variações, menos surpresas desagradáveis você vai encontrar por aí, né? Porque você não precisa se sentir completamente perdido igual eu me senti lá naquela aula de listening, naquele laboratório de idiomas lá na minha faculdade. Foi a minha Nossa Senhora completamente perdida, né? Achando que eu não sabia mais falar inglês. Essa sensação só vai passar se você se expuser aos vários tipos de inglês que existem por aí, né? Então, agora eu quero te dar a dica mais valiosa para você começar com o pé direito os seus estudos de inglês, que é para você não se esquecer da nossa Masterclass, a nova era do inglês fluente. Esse evento é para você que quer falar inglês fluente de forma simples e definitiva, mesmo começando do zero. Agora chegou finalmente o seu momento. Pelo amor de Deus, não perde mais tempo. Se você ainda não se inscreveu para a Masterclass, a nova era do inglês fluente, vai lá se inscrever agora. Então, a Masterclass, a nova era do inglês fluente, é um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu te ensino o passo a passo para você falar inglês fluente de forma simples e definitiva, mesmo começando do zero. Esse evento vai acontecer agora no dia 1º de dezembro de 2022, às 20 horas. Então, se você está vendo esse vídeo antes do dia 1º de dezembro, corre lá e se inscreva e garanta a sua vaga. O link para você fazer a sua inscrição tá na minha bio lá no Instagram, no @teachercarlamoraes, e também tá aqui na descrição deste vídeo. Tudo bem? Para você que ficou comigo até aqui, eu vou deixando para você o meu muito obrigado, o meu abraço!